22º domingo do tempo comum, ano A. Primeira leitura, Jeremias 20, 7-9. Salmo 63. Segunda leitura, Romanos 12, 1-2. Evangelho, Mateus 16, 21-27. Após a confissão de Pedro e o dom do primado a ele concedido, devido à revelação que proveio do Pai, Jesus ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Mateus 16, 20. Esta proibição pode ser entendida em mais de uma vertente. Cito duas em particular. Na primeira, Jesus não quis que essa revelação saísse do âmbito apostólico, pois a concepção de Messias estava profundamente vinculada às dimensões bélica e política, pois assim era pensado o descendente de Davi. Na segunda, Jesus, por causa disso, tinha que, em primeiro lugar, redimensionar a concepção messiânica na mente e no coração dos seus discípulos, para que fosse devidamente compreendida segundo os desígnios do Pai. A partir de Mateus 16, 21, nota-se uma importante mudança de direção no Evangelho segundo Mateus. O caminho percorrido e que alcançou um clímax na confissão de Pedro tornou-se um novo ponto de partida da revelação e da formação dos discípulos, que culminará no mistério pascal. Nesse sentido, o primeiro anúncio da paixão, que será seguido de mais dois, Mateus 17, 22-23, Mateus 20, 17-19, funciona como um marco que redimensiona a concepção messiânica. A glória do Messias advirá pela concretização das passagens proféticas e sálmicas sobre o servo sofredor. Assim, a segunda vertente acima aludida condiz com o conteúdo presente no versículo 21. Nota-se que a fala pertence ao narrador e tudo se desdobra a partir da notícia. Jesus começou a mostrar a seus discípulos. Existem certas realidades que podem ser percebidas sem a mediação, outras, ao invés, dependem dela. Pela índole da frase, Jesus respeitou os limites da compreensão dos discípulos e procurou ajudá-los a ver uma realidade da Escritura ainda não percebida ou que tinha de ser resgatada, a revelação do Messias como servo sofredor. Há uma meta clara para Jesus: devia ir a Jerusalém. Com isso, Mateus acentua para a sua comunidade de fé o sentido da Páscoa, pois foi o próprio Jesus quem assumiu a decisão de ir ao encontro do seu destino, isto é, aceitou livremente assumir a vontade do Pai em favor da redenção da humanidade. Em Jerusalém, 3 ações adviriam em sequência: sofrer muito, ser morto e ressuscitar. Essas ações aparecem como uma necessidade inevitável. Devia. Os agentes acusadores, causadores, enunciados são lideranças em Jerusalém, pois são os membros do Sinédrio, logo, com poder de decisão sobre o que concerne a religião. Não há dificuldades para se aceitar que anciãos e mestres da lei estejam no plural, pois o Sinédrio era formado por 72 membros, mas a presidência cabia ao sumo sacerdote em exercício. Então, por que foram citados sumos sacerdotes, também no plural? Na verdade, a tradução pode não ajudar muito. Se no lugar de sumos se traduzir arquiereis, como chefes dos sacerdotes, talvez faça mais sentido, pois em Jerusalém existiam 24 classes sacerdotais e cada uma delas possuía um chefe. De fato, no processo de Jesus,
atuou somente um sumo sacerdote, segundo Mateus, Caifás, Mateus 26, 57. Lucas e João são os evangelistas que falam de um protagonismo também atribuído a Anás, sogro de Caifás. Lucas 3:2, João 18, 13 e 24. Pedro reagiu e, ao contrário da revelação anterior, demonstrou que não estava aberto para se deixar penetrar pelo mistério de Jesus. Por isso demonstrou a sua incapacidade para aceitar o que Jesus mostrou, porque contrariava a sua concepção de Messias como rei e líder glorioso. A ação de Pedro, que precede a sua fala, não deveria ser comparada a um gesto de deferência em relação a Jesus, mas um sinal de que aquilo que não vem de Deus é uma ação tenebrosa, feita às escondidas. Nota-se que enquanto Jesus apontou a vontade de Deus sobre ele, Pedro interveio, apelando para que Deus não permitisse que tal coisa acontecesse. Pedro parece que quis exercer o primado e o poder das chaves sobre Jesus, e o fez em nome de Deus, pondo-se como opositor ao que Jesus havia mostrado. Sem meios termos, porém, Jesus primeiramente se voltou para Pedro, quer dizer, se colocou face a face, pois a verdade deve ser dita de frente. Depois realizou uma espécie de exorcismo sobre Pedro. Vai para longe, Satanás. É possível que Jesus não estivesse falando com Pedro, mas com aquele que nele se revelou através do seu modo de pensar. A ordem é muito próxima à ação de Jesus, que repeliu Satanás no relato das tentações em Mateus 4:10, bem como da revelação de que Jesus age em virtude do Espírito de Deus, que faz chegar o reino de Deus, em Mateus 12:26. Nota-se que aqui foi a primeira vez que o evangelista fugiu à citação reino dos céus e usou reino de Deus. Fica claro que Pedro, porque não pensou as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens, se afastou da confissão de fé fundada na revelação do Pai e que foi chamada de pedra por Jesus, declarando de forma inequívoca a contraposição ao que havia dito no primado: Tu és para mim uma pedra de tropeço. Pedro é um escândalo, isto é, uma pedra de tropeço no caminho que Jesus aceitou fazer, pois é condizente com a vontade do Pai. Essa foi a primeira prova dada por Jesus de que as portas do inferno não prevaleceriam sobre a igreja. Que o exorcismo feito sobre Pedro continue sendo feito sobre cada um de nós, pelo qual Jesus expulsa da nossa mente e do nosso coração tudo aquilo que não é condizente com a vontade de Deus e, portanto, oferece riscos para a vivência do reino de Deus. Este pedido condiz totalmente com a condição do discipulado apresentada por Jesus e que pôs em xeque as motivações de cada discípulo. Se o ponto de partida é uma condicional, se alguém quer me seguir, pois o discipulado tem que ser uma resposta livre ao chamado, a decisão por Jesus e pelo seu reino exige 3 ações totalmente pessoais: renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Foi o que aconteceu a partir do momento que Jesus se deixou prender e interrogar pelo sumo sacerdote. Renunciou a agir como Deus Todo-Poderoso para agir como o Filho do Homem obediente até a morte e morte de cruz. Assim, o Mestre exige o que ele, em primeiro lugar, cumpre. A lição, antes de ser ensinada, é vivida como decisão na mente e no coração. E este ensinamento já havia sido apresentado no discurso apostólico, em Mateus 10, 37 a 39. De certa forma, os versículos 25 e 26 preparam para a compreensão sobre o tema do escândalo, que na sequência virá logo a seguir em Mateus 18, 5 a 11.
Aceitar perder a vida, isto é, a sua psique, enquanto princípio vital, é muito mais do que perder uma mão, um pé ou um olho. Aceitar Jesus e o seu evangelho é encontrar a própria psique e é aceitar ser para si mesmo e para o mundo uma pedra de tropeço, isto é, uma chance de conversão diante do perigo e da sedução do sucesso, do poder e da vida fácil, que se concretizam na corrupção, nas fraudes, nos roubos e na ganância, que fere a consciência, o coração e a fé dos mais fracos e simples. Exemplos disso não faltam nas mídias. Difícil não perceber em Mateus 16, 26, um eco de Sofonias 1,18. Nem sua prata nem seu ouro poderão salvá-los, e isto no dia da cólera do Senhor. Nesse dia, quando o Filho do Homem vier em sua glória com seus anjos para retribuir a cada um de acordo com a sua conduta, somente a renúncia de si mesmo, a cruz de cada dia e a caridade pelo próximo, vividos pelo reino de Deus, poderão servir de password e de login para acessar e entrar na vida eterna. Se o chamado de Deus nos faz viver em meio a dores e sofrimentos, como aconteceu com Jeremias, que prefigurou a concretização do servo sofredor em Jesus Messias, a exortação do apóstolo Paulo é muito importante para cada um de nós. Serve amar o mundo, se for para nele agir como um instrumento de salvação, e não para se deixar subverter por ele e se afastar do Senhor. Ao dizer, mas transformai-vos, Paulo deixou claro que a transformação do mundo depende da transformação de cada um dentro de outro mundo, o da comunidade de fé, muitas das vezes perseguida e em conflito interno e externo. Aqui cabe o discernimento na base do confronto com os de dentro da comunidade e com os de fora da comunidade. Não raro se traz para dentro da comunidade a mentalidade de fora dela. É mais fácil deixar-se influenciar pelo que o mundo oferece do que procurar influenciar o mundo com a fé, a esperança e a caridade. É mais fácil dizer que o mundo não presta do que reconhecer que o mundo é fruto do que são e fazem nele os seres humanos. Então, qual tem sido a nossa parcela de culpa como discípulos para que o mundo ainda não seja o ambiente favorável, desejado e redimido por Deus a favor da humanidade? Um bom e santo domingo a todos e todas. Um fraterno abraço, Padre Leonardo Agostini.